outro. Então, o espírito tem que controlar, não é a carne. Vamos aí para a palavra do Senhor. Podemos? Você deixa eu falar? Romanos capítulo de número 9. Romanos 9, 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Paulo responde: de modo nenhum. Diga, de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, Deus disse para Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Ele abria a terra e enterrava famílias inteiras, com mulher, marido, velho, crianças. Ele tinha misericórdia de quem ele quer, e ele endurece a quem ele quer. 16. E assim, pois, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de usar Deus, sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei. Deus levanta Faraó para um propósito, para afogá-lo, para matar ele e seus exércitos, para envergonhar ele. Ele tem poder para isso? Ele pode? Você consente? Eu tiro o chapéu para Deus, que Ele faça o que Ele quiser fazer, porque a nossa vida pertence a Ele. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Está sendo anunciado no Brasil o que aconteceu lá. Logo, tem Ele misericórdia de quem quer, também endurece quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Vamos orar. Senhor Jesus, a palavra que é a boa semente, ela foi semeada. Agora esperamos que a terra aonde esta semente cai seja terra boa, terra produtiva, terra aonde a semente vai florescer 30, 60 e a 100 por um. Meu Deus, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E o povo de Jesus digam todos amém, amém e amém, 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 amém. Glória, dá um aplauso a Jesus Cristo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Igreja de Jesus. Está aqui? Ovelhas que pertencem ao aprisco de Papai Deus. Ovelhas que estão seguras, que não podem ser removidas da mão daquele que se chama o Deus Todo-Poderoso. Eu sempre penso que de todos os pastores
do mundo entendessem quem é esse grupo que eles falam, eles teriam mais respeito pelo grupo que eles falam. Se eles entendessem que o pastor tem um privilégio dado por Deus de semear a semente no coração das ovelhas. Aqui eu sou um semeador. Então eu subo aqui todos os dias com uma pressão, com um desequilíbrio na minha carne, minha estrutura, já faço isso há anos, e a minha carne sempre me traz um frio na barriga, porque eu sei o que eu digo aqui pode te edificar, como pode destruir a sua vida. Então a minha boca pode ser um manancial de vida, ou posso usar a minha boca como um sepulcro aberto que urdem veneno de serpente. Então deixa eu lhes trazer boas novas. Amém? Os da perdição podem ser salvos. O IA, ou aí inteligência artificial, diz que é a mãe da sabedoria. Nessa área ela é muito tonta. Eu pesquisei no IA, e o IA me diz que Deus não escolheu ninguém para perdição. Deus não seria injusto de fazer isso, porque Deus é amor. Não pode um Deus de amor escolher alguém para salvar e escolher alguém para não salvar. O IA diz isso. O IA diz que a salvação está sob o domínio do homem. O homem que aceita ou o homem que não quero. É o homem que diz quero Deus, o homem que diz não quero Deus. Isto é a resposta que o IA, a inteligência, chama isso de inteligência bem que é artificial, porque a nossa inteligência não é artificial, a nossa inteligência é espiritual. Amém? Diga glória a Deus, igreja do Senhor. Então, nessa maratona desses temas sobre a salvação, o IA só me respondeu errado. E eu fiz uma pesquisa no meio de dezenas de pastores de ministérios, que para mim subir aqui, eu pesquiso, né? Eu não chego aqui, não, eu pesquiso, eu estudo, eu anoto, ouço, e eu percebi que os pastores também acreditam no IA. Eles estão, você sabe que eles estão pregando só IA, só IA. Eu decidi continuar com a Bíblia, irmão. Eu decidi ouvir Deus aqui, porque Deus me fala sempre aqui pela palavra. Então, nós estamos tratando de perdição, estamos tratando se esses perdidos podem ser salvos. De manhã eu falei sobre um perdido chamado Judas, né? Que viveu 3 anos ao lado de Jesus. Nós vimos isso, né? Lá em João 17:12. João 17:12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, ele coloca Judas. Como é que o Ian não viu isso, né? Eles dizem que Judas, que decidiu entregar Jesus por conta própria. Não tem nada a ver, Deus não preparou Judas para perder. Judas que quis se perder. Na realidade, abençoado, todos nós estávamos perdidos. Todos nós estávamos perdidos. A diferença de nós perdidos e dos cabritos perdidos, que nós somos ovelhas, que quando ouvimos a voz, acabou a vida de perdido, nós fomos encontrados
Diga, agora eu não sou ovelha perdida. Agora eu sou uma ovelha que foi encontrada. Jesus te encontrou? Então diga glórias a Deus. Então eu quero agora ir com vocês para a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3. Estamos falando sobre os da perdição podem ser salvos? Uma pergunta, né? 3, Filipenses 3, ele diz assim, no versículo 17 ao versos 21: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes de nós. Paulo está dizendo, é com a igreja, a palavra é para a igreja. Observa os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo falou, eu sou o modelo e tem outros que acompanham-me e são modelos. 18: Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Muita gente não sabe o que quer dizer isto aqui. O inimigo da cruz de Cristo não é uma igreja que não tem cruz atrás, não. O inimigo da cruz de Cristo, então nós somos inimigos da cruz, que nós não queremos cruz aqui. Por quê? Porque cruz é símbolo de maldição, cruz é símbolo de liberdade, cruz é símbolo de maldição. Jesus que foi o nosso libertador, não foi aquele pedaço de madeira, tem nada a ver. Então quando ele diz assim, inimigos da cruz são aqueles que não acreditam no que Jesus realizou na cruz. Por eles não acreditarem, por eles serem inimigos do que Cristo fez, ou seja, opositor a Cristo, oposição à obra salvífica, eles são colocados assim, o destino deles. Então a Bíblia fala que essas pessoas têm um destino. Então se ela tem um destino, se o destino é para perdição, então não adianta pregar 38 anos para uma pessoa que ela tem um destino à perdição, ela não vai te ouvir. Não adianta você pregar a ela 50 anos, ninguém precisa de 50 anos de pregação, nenhuma ovelha na palavra, os apóstolos pregando, os homens de Deus pregando, nunca precisou de alguém ouvir 300 pregações. Quando alguém tem esse coração endurecido, a Bíblia diz que Deus endurece a quem Ele quer. Então esse endurecimento é o próprio Deus que faz com essas turmas, irmão. Ele diz que o Evangelho, ele fala lá em 2 de Coríntios, depois a gente volta aqui, 2 de Coríntios, capítulo 4, versos 3, pois volta rapidinho para cá, tá, irmão? Mas o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto. Então há um grupo de pessoas que são da perdição, e o IA não quer aceitar, nem o IE, nem o U, nem ninguém quer aceitar isso. Acha que isto é uma covardia, é um insulto ao amor que Deus tem pelo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Então quem crê não vai perecer. E quem é que vai crer? Os eleitos de Deus. A fé não é de todo. Então, meu Deus, tem que comunicar isso para o mundo e para o tal do IA, que ele está ensinando erradamente. Então voltemos para o Filipenses 3, 19. O destino deles é... Tem perdição ali, irmã? A palavra pesquisada. O destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre. Põe ali, pesquisou, ele pesquisou. Pesquisou não? Perdição? Não tem? Então deixa. O destino deles
é a perdição. Então, o Deus deles, o destino é um, o Deus é um, não tem nada a ver com o Deus da igreja, de Cristo, não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Diz que eles estão predestinados ou destinados à perdição. Há para eles um destino deles, é a perdição. O Deus deles é o ventre. Eles têm uma postura nos cultos. Olha o que eles gostam. A glória deles está na sua infâmia. Olha o que eles gostam, a diferença de quem é salvo. Passa à frente. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam. Olha o filho, irmã, isso aqui é fácil, a gente se vê aqui, a gente se identifica quem somos aqui. Antes de nós conhecermos a Cristo, a nossa ganância por dinheiro, o amor pelo dinheiro, a conquista, a ganância de ter. Parece que a gente não vai sair da terra. A gente quer tanto que parece que a gente vai viver a vida inteira aqui. Parece que a gente não vai ser removido. Do jeito que você veio nu, e nu você vai voltar. Do jeito que eu vim, eu vou voltar. Então diz, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então a diferença, por que os filhos da perdição, eles não podem ser salvos? Porque eles já têm um destino, e o destino deles e o Deus deles é então não é o nosso Deus. Eles não têm nada a ver com Jesus. E é triste, mas eu dizer isto, a maioria das igrejas no mundo inteiro não tem nada a ver com Jesus, irmão. É duro, mas é uma realidade. Só se preocupam com coisa, com comer, com beber, com vestir, com isto. Isso é uma ganância, mata, rouba, se esfola, se corrompe, se vende. A igreja está vendida para o Estado, irmão. O Estado comprou a igreja. Daqui a pouco vai voltar o modelo do Constantino de novo. Porque o Estado está se apoderando, comprando os líderes, dando a eles terrenos para construir prédios, vendendo prédios, sabe, mixaria. É terrível, irmão. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Para trás, irmã, bota no 19, mas lá no começo, destino deles. O destino deles. Então, não se preocupam como é que eles estão vivendo aqui. São ricos, são poderosos. Eles acabam com a igreja aqui. Fecha isso aqui em 1 segundo, se vocês quiserem. Só que vai fechar a parede. A gente vai para outro lugar. A gente não está preso. Ele não pode prender a gente. Ele pode mandar fechar todos os lugares, mas não pode prender a gente. A igreja está livre. A igreja está livre. A igreja não é parede. A igreja está livre. A igreja está livre. Amém? Se fechar uma parede, você não vai se voltar-se para o diabo, porque não tem parede para você ficar debaixo de teto. Não, claro que não. O destino deles, então deixa eles, porque eles têm um destino, porque eles servem a um Deus, não é o nosso Deus. O Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, só se preocupam com as coisas terrenas. Aí Paulo vai dizer a diferença, versos 20: pois a nossa pátria, a minha origem, de onde eu vim, onde eu nasci, Paulo está dizendo, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual nos trará muito dinheiro, porque agora eu passei muito a necessidade, quando ele vier ele vai trazer muito dinheiro, para a gente ficar ricão. Esse é outro Deus, irmão. O qual transformará o nosso... O que eu preciso é dessa transformação, irmão. Eu não preciso mais de nada. Sabe, eu já estou suprido, falo igual, já estou suprido, já estou abastecido.
o que me resta é isto aqui: eu estou aguardando essa transformação, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. A diferença do perdido, que ele nunca vai provar isto, essa transformação. Eles vão ressuscitar, mas não transformados. Nós iremos ressuscitar com um corpo de glória, um corpo de glória, um corpo de glória, um corpo de glória. Se você crê nisto, diga: um corpo de glória. Um corpo de glória. Diz que para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si e todas as coisas. Capítulo 4, versos 1. Portanto, meus irmãos amados, muito saudosos, minha alegria, sim, amados, permanecei deste modo. Paulo está falando: permaneça deste modo, firmes. Não fique olhando para quem tem o destino à perdição. Não fique olhando a fartura, não fique olhando a prosperidade, senão isso vai te atrair. Essa falsa impressão de bem-estar, sabe? É uma falsa. Salomão disse aqui, Provérbio 1, 31 e 32. Eu acho que é isso. Põe lá, irmã. Provérbio 1, 31 e 32. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seus desvios, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Tem gente que pensa que já pode voar. Paulo falou: quem me dera que vocês pudessem reinar sem nós. Tem gente que se acha que já pode, sabe, ser dono de si. Eu não preciso de congregar, preciso de igreja, preciso de ter pastor, sabe? Jesus que é o pastor, não sei o que. Olha aqui, ó, é uma impressão de quê? De bem-estar. A pessoa tem uma impressão que está tudo bem, não aconteceu nada, eu não estou indo, já tem um mês, 2 meses, não está acontecendo nada. Quem é que faz isso, irmão? Quem faz isso? Os loucos. Não é o sensato, é aos loucos a sua impressão. Sabe, estou bem, agora estou livre daquele magrelo. Puxa vida, nunca mais ele vai mandar, faça isso, faça aquilo. Nunca mais. É louco, louco a sua impressão de bem-estar, está tudo bem. Estou reinando, está tudo no lugar, estou trabalhando, estou comendo, minha mulher ainda está viva, eu também estou, sabe, os filhos estão tudo aí. Oh, glória. É uma impressão de bem-estar, uma impressão. Então volte lá para... Venha para Pedro, 1 de Pedro 2, 8. 1 de Pedro 2, 8. 1 de Pedro 2, 8. Bota no 7, irmã abençoada. 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade. Você crê? Jesus é preciosidade para você. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade. Mas para quem? Os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Sabe quem é essa pedra? Jesus. É pedra de tropeço, rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram. Eles foram postos para quê? Para desobedecer. Não, está na Bíblia, mas sabe, está na Bíblia, mas sabe, mas eu tenho eu tenho a minha inteligência artificial, sabe, eu acredito agora na inteligência artificial, porque, sabe, não, Deus separou pessoas que são desobedientes para as que também foram postos, diga assim, foram postos para ser desobedientes. Foram postos, então não é uma surpresa para Deus essas pessoas desobedecerem. Olha aqui mais.
2 de Pedro 2, 12 a 14. 2 de Pedro, capítulo de número 2, versos 12 ao 14. Diz assim: esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa. Ele está falando de quem ali, irmão? Da perdição. Olha lá. Feitos presa e destruição, falando mal daquilo e que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo justiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal, é o da supergraça, em pleno dia, quais nódoas deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engoldando as almas inconstantes. Eles carregam muito, hein? Tem muita gente seguindo. Tendo o coração exercitado na avareza. Então o quê? Filhos malditos. Tu acha que Deus iria tratar um filho dele falando que nós somos... Claro que ele tem um grupo que ele separou para ele. Ele chama de vaso de misericórdia. E o outro que ele chama de filhos da perdição, vasos da perdição. Ele falou, um para a honra, outro para a desonra. Então é Deus quem faz esse trabalho de separar. Olha como ele fez. 1 de João 3,12. 1 de João 3,12. Vamos terminar, vamos para a ceia do Senhor. Não segundo Caim, que era de Deus. Está escrito o que ali, irmão? Foi você que escreveu isto? Foi eu que escrevi isto? Está ali. Irmã abençoada, põe nas outras versões ali, irmã, por favor. Só esse versículo. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. Por que o matou? Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. Por que o matou? Outra versão. Não como Caim, que era daquele perverso e assassinou o seu irmão. Por que o assassinou? Tem mais? É essa? Não como Caim, que era daquele perverso e assassinou o seu irmão, porque o assassinou. Acabou? Pode botar ela na Almeida, na primeira que a gente usa como base. Não segundo Caim, que ele era de quem? Então ele não se tornou, ninguém se torna, agora não quero mais ser pastor, agora eu vou ser do maligno. Eu sou ovelha, e diz que nenhuma ovelha, ele falou assim, está lá em João 17:12, põe lá de novo, irmã. João 17:12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, protegi-os. Quantos? Nenhum deles se perdeu. Então como é que eu vou me perder? Exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Então lá, acho que é no livro de Atos, diz que Judas foi para o seu lugar próprio, que entrou Matias e falou, Judas tendo ido para o seu lugar. Então, igreja do Senhor,
Os perdidos não tem jeito. Pastor, mas eu estou tentando, já preguei, já dei testemunho 1.900.000 vezes para uma pessoa. Cara, vai, você quer gastar sua vida? Vai falar com outros, vai dar testemunho para outros. Ninguém precisa de 1 milhão de mensagens, irmão. Você que está me ouvindo pela rádio, você não precisa de 1 milhão de mensagens, que me ouve 10 anos, 5 anos, não precisa. Por que você está resistindo à voz de Deus? É você mesmo que está aí ouvindo em casa aí, por que está resistindo à voz do Senhor? Terminamos com Provérbios 16, 4 minutos. O Senhor fez, diga, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Bota nas outras versões também, irmão, para não ter nenhuma dúvida, né? O Senhor criou tudo que existe com um propósito definido. Não, irmã, tem que terminar o versículo. Tem que terminar o versículo. Tem que terminar o versículo, tá? 4, irmã. 4, versículo 4. O Senhor criou tudo que existe com um propósito definido. Em algumas Bíblias diz perdição. Acabou com o versículo 4? Ah lá, é isso aí que eu estou falando. Até mesmo os ímpios para o dia do... O que Deus fez? Deus criou, mas não pode, você diz. Quem és tu para discutir com Deus? Eu não vou discutir. Se Deus me escolheu para a salvação, eu vou dar muito glórias. Porque eu estava perdido, eu era um maconheiro, um cheirador de pó de arroz, pó de broca, menos cocaína, né? Pó de broca, que misturam tudo, né? Até mesmo os ímpios para o dia do castigo. Põe outra versão, irmã. 2 minutos. O Senhor fez todas as coisas para si. Sim, até o perverso para o dia do mal. Põe outra versão. Tem mais? Tem que botar as bíbliazinhas tudo uma do lado da outra lá. Bota 1, 2, 3, numera elas. O Senhor fez todas as coisas para si, até o Senhor criou todas as coisas de acordo com o seu plano, inclusive os maus para o dia do castigo. Então quem criou, diga, foi Deus. Acabou? Amanhã e o último. Foi? O Senhor fez tudo para certos fins, e o fim dos maus é a desgraça. Está aqui o recado, foi dado. Os da perdição. Você é da salvação? Você está salvo? Você está salvo? Claro que você está salvo. Quem te salvou foi Jesus, não é a igreja que te salvou, nem o batismo nas águas, nem o jejum, nem o monte, nem nada. Quem te salvou foi Jesus. Uma vez salvo por Jesus, estará sempre salvo por Jesus. Assim seja, assim disse o Senhor. Agora dá-lhe um aplauso bem forte ao Senhor Jesus Cristo.